1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me farás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Eu estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como no princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, não existe Deus como o Senhor. O Senhor não é criação das nossas mãos, e muito menos criação da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Mas muitas vezes, Senhor, nós insistimos em querer tratá-lo como um ídolo, como um Deus pequeno, e não como um Deus transcendente, um Deus glorioso, soberano, todo-poderoso como o Senhor é. Ajuda-nos nas nossas limitações, dá-nos entendimento e compreensão da Tua palavra, a que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? As narrativas bíblicas, elas me encantam. Muita gente perde muito por não ler a Bíblia, e às vezes lê, não entende, e por não entender, esmorece, não se dedica, não se esforça. Mas existe uma sabedoria na Bíblia, uma sabedoria de Deus, que a gente consegue, pela graça de Deus, aprender essa sabedoria à medida que nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus. Eu creio que não somente eu, mas todos que estamos aqui, com raras exceções, já lemos esse texto mais de uma vez. O texto é muito interessante, porque Davi, ele é tomado de uma boa intenção. Ele chega num momento muito bom da sua vida, do seu reinado, muitas conquistas, inimigos desbaratados,
reino consolidado, reino fortalecido, paz, tranquilidade, habitando bem. E ele chega para o profeta Natã, como nós vimos aqui, e diz: Natã, eu habito numa casa boa, eu habito numa casa de cedro, né, madeira de lei, madeira que era extraída geralmente lá do Líbano e trazida para cá, ou seja, era uma madeira de lei, uma madeira cara, uma madeira importada. Eu habito numa casa boa, num palácio real, numa casa feita de cedros, e a arca da aliança do Senhor, ela está numa tenda. Eu só disse isso, e o profeta virou para ele e falou: olha, vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. De noite, Deus puxa a orelha do profeta. O profeta falou do coração. Ele falou do coração, ele falou do bom desejo do coração dele. Ele não falou coisa ruim, não falou coisa má, ele falou uma coisa boa, mas também falou do coração dele, do bom desejo do coração dele. Mas ele não falou do coração de Deus. Vai e faz tudo o que está no teu coração. Só que o que estava no coração de Davi não era o que estava no coração de Deus. Quando é que nós trocamos as bolas? Quando é que nós tropeçamos? É quando nós colocamos as intenções do nosso coração, as boas intenções do nosso coração, como vontade de Deus. Os nossos desejos nem sempre são os desejos de Deus. Os nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Os nossos caminhos, por melhor que sejam, nem sempre são os caminhos que Deus escolheu para nós. Eu abri a minha oração aqui nessa noite dizendo exatamente isso. Deus, Ele é muito maior, infinitamente maior do que nós. Somos nós que devemos buscar os pensamentos de Deus e não querer que Deus pense os nossos pensamentos. Não é o que nós imaginamos, o que nós pensamos como coisas boas e bem intencionadas, que necessariamente é o que Deus também pensa. Isso é um princípio muito claro e muito bem estabelecido na Bíblia. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tropeçaram por causa disso. Uma delas foi o sobrinho de Abraão. Abraão chegou para ele e falou assim: meu filho, não podemos mais ficar juntos. Nós precisamos separar. Escolhe para onde é que você quer ir, porque se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para leste, eu vou para o oeste. E diz a Bíblia que Ló levantou os olhos e viu o quê? As campinas do Jordão. Um lugar bonito, extraordinário, excelente para a criação do rebanho. Ele não pensou duas vezes, escolheu ali aquelas planícies das campinas do Jordão. E foi por vista, por aquilo que ele viu. E Abraão não. Abraão sabia que o que era mais importante para a vida dele era a bênção de Deus, a aprovação de Deus e a graça de Deus. Abraão ficou num lugar, se você olhar, tiver a oportunidade de olhar, geograficamente o lugar que Abraão ficou era um lugar seco, era um lugar árido.
Mas ele ficou com a parte mais importante, ele ficou com a bênção de Deus. Natan, eu habito numa casa que é um palácio real, construída com cedros, madeira de lei, e a arca de Deus está lá numa tenda. Vai e faze tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Davi confiava que a palavra de Deus estava na boca do profeta. E o profeta, vendo aquela boa intenção de Davi, ele achou que aquilo era a vontade de Deus para a vida de Davi. E não era. E de noite, nós lemos aqui, Deus, versículo 3, sucedeu na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, você não vai me edificar uma casa para eu morar. Não era o que estava no coração de Deus para Davi. E Deus diz para Davi, olha, consulta aí a história, faz um levantamento da história, onde é que está escrito que eu pedi uma casa para morar? Eu pedi uma casa para você, Davi? Eu pedi uma casa para os juízes? Eu pedi uma casa para quem quer que fosse? Em algum momento da história? Não, eu não pedi casa. Isso me enche o coração de muito temor, porque muitas vezes nós queremos empurrar a coisa goela abaixo de Deus. Não é o que Deus pediu para nós. O difícil é se submeter à vontade de Deus, naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus aponta para a gente. Aqui também não estou pensando em coisas extraordinárias, extremamente elevadas, só para homens santos, mulheres santas, que têm um discernimento acima da média, não. Todos nós, na medida da nossa fé e na medida do nosso relacionamento com Deus, nós sabemos o que é que Deus requer de nós. Nós sabemos. Quem anda com Deus, quem conhece a palavra de Deus, não pode alegar ignorância, porque conhece Deus. Conhece a vontade de Deus, conhece a palavra de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes queremos fazer as coisas para Deus do nosso jeito. E queremos empurrá-las garganta abaixo de Deus. E Deus não é ídolo. Deus não é homem. Deus não é manipulável. Aí Deus dá um cascudo no profeta e manda dizer para Davi, olha Davi, nunca pedi uma casa para você. Nunca pedi uma casa para quem quer que seja. Deixa eu te falar mais uma coisa. A sua teologia, ela está equivocada. Quando eu falo teologia, irmãos, eu não estou pensando aqui em pessoas que vão para seminário. Quando eu falo teologia, é pessoas que leem a Bíblia corretamente. É pessoas que são capazes de entender a vontade de Deus a partir da leitura da Bíblia. Mas tem gente que, conforme já dizia há muitos anos atrás o Aristóteles, nós agimos e reagimos de acordo com o que nós pensamos. A nossa teologia,
O nosso entendimento de Deus e a nossa compreensão de Deus e das coisas de Deus é que faz desembocar as nossas ações e as nossas atitudes. Se o meu Deus é um Deus pequeno, eu vou agir com Deus como se Deus fosse um ídolo. Mas se eu entendo a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, se eu entendo que não existe nenhum outro Deus e que esse Deus é o Criador dos céus e da terra, infinitamente maior do que eu vou agir com Deus com temor. Alguns profetas reagiam diante de Deus, conhecedores que eram da grandiosidade de Deus, agiam com pavor. Eles se sentiam apavorados. Eles se sentiam quase que aterrorizados na presença de Deus por causa da grandiosidade, da santidade de Deus. É o que Deus está dizendo para Davi. A sua teologia é equivocada, Davi. Você quer fazer uma casa para mim? Eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Você quer fazer uma casa para me meter dentro de uma casa? Onde é que você está com a cabeça? Que entendimento é esse que você tem de mim? Que compreensão é essa? Eu não habito em casa feita por mãos. Como diz o profeta, a terra é o estrado dos meus pés, os céus são o meu trono. Agora você quer fazer uma casa para mim? Deixa eu te dizer uma coisa, Davi. Você lembra quem era você? De onde foi que eu te tirei? Quem era você, Davi? Nas ovelhas de Israel, nesse rebanho de Israel, nesse aprisco que é Israel, das ovelhas de Israel, você estava lá atrás do rebanho. Me permita, sem querer desmerecer o nosso patriarca, mas era como se Deus estivesse dizendo: você não era ninguém, Davi. Você não era ninguém. Você estava lá atrás do rebanho. Foi onde eu te enxerguei e foi de onde eu te tirei. Você é o que é hoje, habitando em casa de cedro, habitando num palácio real. Foi porque eu te tirei lá de trás do rebanho e te coloquei adiante dele. Fui eu. Não inverta as coisas, não. Não tenta inverter as coisas, não tenta me diminuir. Olha para a sua história. Perceba o que eu tenho feito na sua vida. E você vai me enxergar quem eu sou de fato e de verdade. Você estava, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Presta atenção, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo: não tem nada que você possa me fazer que eu não tenha te feito primeiro. Não tem nada que você imagine que você é que não tenha sido eu que te fiz. Eu estive contigo por toda a parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te dei um nome que só os grandes que estão na terra têm. Você quer fazer uma casa para mim? Deixa eu te contar o que eu fiz na sua vida.
Você quer fazer alguma coisa para mim? Deixa eu contar para você quem você era e quem você é hoje, por causa da minha graça, por causa da minha bondade e por causa da minha misericórdia sobre a sua vida. Se não fosse eu, quantos inimigos se levantaram para te destruir? Inimigos mais fortes, mais poderosos e muito mais violentos do que você. E eu os exterminei, todos, cada um deles de diante de ti. Você quer fazer uma casa para mim, Davi? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu é que vou fazer uma casa para você. Davi entra, parece que a cortina cai, os olhos se abrem, ele entra ali diante do Senhor e começa a dizer: o Senhor fez essas coisas na vida do teu servo. O Senhor teve misericórdia do teu servo. O Senhor levantou o teu servo. O Senhor ainda fez promessas ao teu servo. O Senhor ainda prometeu que vai dar uma casa ao teu servo. O Senhor ainda disse que vai levantar e nunca faltará descendente do teu servo no trono que o Senhor me deu. Parece que ele entendeu o lugar dele, o lugar de Deus, e quem é que constrói o quê para quem. Seria mais ou menos assim, também sem querer ser grosseiro. Deus não fica devendo nada para ninguém. E não tem nada que nós possamos oferecer para Deus, como eu já disse, sem que não tenha vindo dele, da parte dele para nós. Se a gente começar a olhar a nossa história e ver o que Deus fez por nós, a gente poderia começar pelas coisas materiais, mas vamos começar pelas espirituais, que são as mais difíceis de entender. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que foi prometido, tudo que foi pensado, tudo que foi revelado, tudo que foi planejado, intencionado por Deus, em todos os tempos, desde a eternidade, Ele nos deu em Cristo Jesus. Davi, me parece que ele não estava enxergando Deus, ele não estava se apercebendo de tudo que Deus havia feito na vida dele. Ele não tinha uma consciência clara do significado que foi Deus entrar na vida dele. Às vezes eu tenho a sensação, a partir de mim mesmo, que eu quero competir com Deus. Eu quero fazer valer a graça de Deus na minha vida. Eu quero como que recompensar Deus. É orgulho, irmãos. É soberba humana. Não dá para competir. Não tem como competir diante de tudo que Deus fez por nós. Só tem uma coisa que nós podemos fazer, é fazer como Davi. Eis aqui o teu servo,
A tua graça me alcançou, o teu favor me alcançou. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ok, Davi, você não vai fazer casa para mim. Tudo bem, Senhor. Como é que eu posso contribuir? Muda o discurso, muda a mentalidade, a partir do momento que nós enxergamos quem é Deus e o que Ele tem feito na nossa vida. Não dá para competir com Deus. Não dá para querer defendê-lo. Deus não precisa da minha defesa. Ele fala por Ele mesmo. A graça dEle, como diz a palavra, Ele faz chover e nascer sol sobre bons e ruins. Ele dá as estações do tempo, Ele dá a alimentação, Ele dá a inteligência, Ele dá a vida. Aí muitas vezes nós, nas nossas perturbações humanas e fadigas humanas, queremos construir casas para Deus, né, e defendê-lo como se Ele dependesse de nós. Como eu disse aqui domingo à noite, graças a Deus, que sem nós Deus não quer fazer. Ele conta com a gente, Ele conta conosco. Mas sem Ele nós não podemos nada, absolutamente nada. E qualquer coisa que nós viemos a fazer para Deus e por Deus tem que ser com base no entendimento daquilo que Ele fez por mim. É impressionante como as relações de troca, elas invadem todas as dimensões da nossa vida, né? Nós vamos para a escola, e se nós estudamos muito, nós recebemos uma boa nota. Nós vamos para o mercado de trabalho, e se eu me esforço e trabalho muito, eu sou recompensado pelo dinheiro que eu recebo, um bom dinheiro. Aí nós queremos empurrar essa relação para Deus. Fazer por merecer. Fazer para receber. E não é assim que Deus se permite ser tratado. Deus não se permite ser tratado dessa forma. A forma como Deus deve ser tratado é nessa perspectiva. Jamais conseguirei competir com o que Deus tem feito por mim. Se eu colocar na balança tudo que o Senhor fez por mim, eu serei eternamente grato. Jamais serei capaz de recompensá-lo à altura da graça e da misericórdia a mim dispensada. Vamos rever os pontos aqui. Estou vivendo numa casa de cedros, numa casa muito boa. A arca de Deus está numa tenda. Tenho que fazer uma casa para Deus. Espera aí. Você vive numa casa boa, num palácio, madeira de lei, cedros, porque eu, o Senhor, te coloquei para morar aí. Você não era nada, você era uma ovelha atrás do rebanho. Desconhecido, um obscuro qualquer, e eu te trouxe de lá para o cenário nacional. Te coloquei diante de todos os holofotes. O que é que você pode me dar por essa graça, por essa bondade, por essa misericórdia? Eu exterminei todos os teus inimigos, muito mais fortes e violentos, e cada um deles, de per si, poderiam ter te destruído, porque você não era nada. Mas eles foram destruídos diante de ti, porque eu destruí. Eu quero que você entenda, Davi, que eu escolhi ter misericórdia de você. Eu quero que você compreenda que eu decidi te amar,
te guardar e ter misericórdia de ti. Amém? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para recompensar Deus? Como é que eu posso pagar Deus por todo o bem que Ele tem me feito? Posso fazer alguma coisa? Seria muita soberba e muita arrogância da minha parte. Se eu achar que as minhas ofertas são uma forma de recompensar Deus pelo bem que Ele tem me feito, eu sou um iníquo. Se eu achar que dar o meu dízimo é pagar Deus por todo o bem que Ele tem me feito, eu sou mais iníquo ainda. Se eu achar que eu devo fazer a obra de Deus como uma forma de recompensá-lo, ou de fazer algo que ninguém pensou em fazer, uma coisa inédita que ninguém nunca pensou em fazer por Deus, pode parecer uma boa motivação, mas é um coração distorcido e uma teologia muito equivocada. O que eu posso fazer? É reconhecer, como Davi fez, é chegar diante de Deus e dizer: a melhor coisa que já aconteceu na minha vida é ser servo do Senhor. A maior graça da minha vida é ser um servo do Senhor. Senhor, o Senhor falou essas coisas todas a respeito do teu servo? Quem é o teu servo para o Senhor fazer essas promessas para ele? Quem é o teu servo que o Senhor cuidou dele no passado, cuida no presente, ainda faz promessas para o futuro? Oh Deus, aí vem a sabedoria. Já que o Senhor prometeu, cumpra, Senhor. Eu aceito, eu recebo. O Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir. Eu tenho humildade suficiente e gratidão suficiente no coração para poder receber tudo aquilo que o Senhor quer me dar e entender que tudo que tenho e tudo que sou vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar?